Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Convido os irmãos a abrirem em Lucas 13, versículo 10 até o 13, que diz sobre a cura de uma mulher paralítica. Diz assim a palavra do Senhor. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha o espírito de enfermidade. Havia há 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Os irmãos podem se sentar. Como é a minha primeira vez, irmãos, eu posso ficar um pouco nervosa, mas a gente tem que falar da palavra de Deus, né? Amém. Glória a Deus. Então, em um dia de sábado, Jesus estava ensinando da sua palavra em uma das sinagogas daquela época. E no meio daquela multidão, de pessoas que estavam na sinagoga ouvindo da palavra do Senhor Jesus, que ele ensinava para os fariseus, ali uma mulher que ela era encurvada. Ela tinha uma enfermidade que naquela época as pessoas olhavam e julgavam ela. Falavam que, essa mulher não deveria estar aqui, né? E ela sempre, como podemos ver aqui, ela sempre frequentava os cultos da sinagoga para ouvir os ensinamentos de Jesus. Só que ela tinha há 18 anos essa enfermidade, praticamente uma vida, né? Tipo, por exemplo, eu e a Fernanda, né? Desde quando a gente nasceu até agora a nossa idade. Imagina, uma enfermidade de ficar encurvada, não poder fazer praticamente nada. Só que teve um dia que foi nesse dia aqui de sábado. Esse dia foi diferente. Por quê? Porque era o dia em que Jesus tinha marcado o dia da cura dela. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas ela sofreu, né, durante 18 anos essa enfermidade. E uma coisa, meus irmãos, que enquanto eu estava estudando essa palavra, me veio uma revelação forte que os irmãos precisam saber. Que essa enfermidade que essa mulher tinha, havia um espírito maligno que se apossou dela, mas não de forma assim que se fizesse escândalo, sabe? Mas esse espírito
apossou de forma silenciosa e astuta naquela mulher. Porque essa enfermidade não é comum, não é normal. E também que e uma coisa interessante é que a nossa coluna, ela representa toda a estrutura do nosso corpo, né? Então, para esse espírito se apossado nela, ele dominou toda a estrutura do corpo dela, de forma que ela não pudesse fazer nada, não pudesse caminhar, não pudesse olhar para as pessoas. Ela sempre ficava assim, ó, olhando para baixo, durante 18 anos. Imagina? E podemos ver que com essa palavra, que esse espírito de enfermidade, um espírito maligno, podemos ver que tem enfermidades que aparecem na nossa vida que são enviadas do inimigo para nós. E a gente tem que sempre observar que essas enfermidades que são causadas pelo inimigo, a gente não pode aceitar. A gente tem que orar e clamar a Deus. Temos que buscar a presença de Deus e não aceitar que essa enfermidade, qualquer que seja, ansiedade, depressão, câncer, crise de pânico, todas essas doenças são causadas pelo inimigo, não vem de Deus. Então a gente não pode aceitar isso. A gente sempre tem que ver com muita atenção e discernimento espiritual quando vem alguma enfermidade na nossa família, na nossa vida. A gente tem que olhar e ver, essa enfermidade aí não vem de Deus, eu não aceito. A gente não pode aceitar que o inimigo se aposta da nossa vida e nos cause sofrimento e coisas ruins. A gente não pode aceitar esse mal tomar conta. E também aqui, quando a mulher ia nos cultos da sinagoga, os líderes religiosos daquela época, eles não tinham a unção de Deus na vida deles. Porque se eles tivessem, eles iam orar por ela. E iam orar para que Deus curasse ela daquela enfermidade. Mas não, eles não tinham essa unção para ministrar sobre ela. Teve que vir Jesus, né? Jesus olhar aquela mulher e ir até ela e curar ela, né? Porque as pessoas daquela época, quando viam ela, julgavam, desprezavam e falavam, essa aí não tem jeito, essa aí nunca vai se endireitar, nunca vai andar como uma pessoa normal. Mas Deus, Jesus, ele já estava olhando para aquela mulher. Já estava olhando para aquela mulher. E quando Jesus olhava para ela, ele já pensava, essa mulher vai ser curada. Ela não vai mais sofrer com isso.
demorar, mas o dia da cura sempre vem. E com isso, meus irmãos, falando sobre que tem um dia marcado para a nossa cura, eu queria contar um testemunho meu, que eu sofri com ansiedade há mais ou menos 5 anos. Desde os meus 14 anos até agora 19, que é o que eu tenho. E meus irmãos, minhas irmãs, foi sofrido. Foi assim, ó, que eu pensava que não teria mais jeito. Que eu sempre ficaria naquele mar de ansiedade, preocupação, que eu nunca iria ser curada por Deus. Mas aí eu comecei a buscar a presença de Deus. Aleluia. Eu comecei a buscar a presença de Deus, porque eu não aceitava mais aquele mal na minha vida. Eu estava sofrendo muito. Glória a Deus. Eu passava noites, madrugadas, chorando, pedindo para Deus: ah, Senhor, quando que eu vou me libertar disso? Quando que eu vou ser curada? Será que eu vou ser curada um dia? Será que esse sofrimento vai acabar? Aí ficava aquele turbilhão de pensamentos, que é o que a ansiedade causa, né? Um turbilhão de pensamentos, aceleração do coração, falta de ar, tudo isso eu sentia. E também teve vezes que no banheiro lá da minha casa, quando eu tomava banho, né, que eu via que estava só eu sozinha, eu começava a chorar, porque eu não conseguia chorar na frente da minha família. Eu tentava guardar para mim, sabe? Mas aquilo me causava mais sofrimento em mim. E eu fiquei lutando durante 5 anos com isso. Até que um dia, glória a Deus, aleluia, foi esse ano agora, de 2026. Eu estava buscando, né, a cura. Nossa, Senhor, me cura. Eu não aguento mais, eu não quero essa enfermidade para minha vida. Eu não vou ficar minha vida toda assim. Eu não aceito. Comecei a buscar, tive o apoio da minha família, né? Minha família começou a buscar junto comigo a minha cura. E agora no culto da UFADPA, foi quando? Foi há 2 meses atrás, em junho, dia 20 e poucos. 28. Teve um culto esse da UFADPA, do distrito, né? E daí veio a pregadora, aquela, qual era o nome dela? Foi uma irmã usada por Deus. Aí, no momento em que teve a oração aqui, né, na frente, eu fui a primeira aí. Parece que eu já estava sentindo, né? Ó, é o momento
exatamente isso. Aleluia. A pregadora, ela estava orando, né, aqui pelas vidas que estavam aqui na frente. E antes dela pôr a mão na minha cabeça, veio 2 irmãos que oraram por mim e falaram a mesma palavra. Ó, Jesus, Ele quer te curar. Glória a Deus. Aleluia. Receba a tua cura, a bênção que Deus tem para ti. Aí eu fiquei assim, né? Ah, eu quero. Aí veio a irmã, essa que pregou aqui no altar, e aí ela botou a mão na minha cabeça, ela profetizou para mim e falou essa mesma palavra de cura. E aí, sabe o que aconteceu? Uma experiência que eu nunca tinha experimentado. Botou a mão no meu coração e aqui na minha testa. Aí no momento em que ela botou a mão aqui na minha testa, eu caí no chão. E fiquei assim, eu senti uma anestesia, sabe? Uma anestesia de que quando eu caí assim eu não senti nada, só fui assim e caí. Aí eu comecei a rir sem parar, que é a unção do riso, né? Não sei se as irmãs já ouviram falar, mas quando a presença assim de Deus está forte, você começa a rir sem parar de alegria e começa a chorar, é uma glória. E eu comecei a fazer isso, né? Aí, quando eu me levantei, eu me senti uma nova Camille. Eu me senti uma nova Camille e me senti curada. É maravilhoso. Glória a Deus. Até comecei a marchar também aqui. Algo que eu nunca tinha experimentado. Glória a Deus. E marcado para mim, sabe? Porque foi o dia da minha cura. De toda aquela ansiedade que eu tinha, se desde aquele dia, desde esse dia que eu fui curada, eu não tive mais. Eu só tive a alegria e a paz do Espírito Santo. E comecei também a buscar mais as coisas de Deus. Desde esse dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí aqui, voltando para a palavra, como que Jesus curou ela? Essa mulher encurvada. Podemos ver aqui, ó, no versículo 12. Glória. E, vendo Jesus, chamou-a a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aí o milagre aconteceu, né, na vida dela. Porque ela, com certeza, ela deve ter pensado também: eu nunca vou ser curada, eu vou viver e morrer assim, dessa forma. Ela deve ter pensado, mas mal sabia ela, né, que Jesus sempre estava observando ela e já tinha uma data marcada, né, para a cura dela. Aleluia, glória a Deus. Aí quando ela se endireitou, ela começou a glorificar a Deus. Né? Começou a ser alegre, a querer seguir Jesus. Né? Muitas coisas boas aconteceram.
Aí os fariseus, né, religiosos, olharam para ela, né, e, ai, Jesus, por que Jesus curou no sábado? Ai, ela não merecia ter sido curada justamente no sábado. O sábado é um dia santo do Senhor que não pode fazer nada. Aí Jesus, né, ele defendeu aquela mulher, né, como Jesus sempre fazia. Deus, né, falavam alguma coisa assim de ruim, querendo estragar, né, a bênção da pessoa, mas Jesus ia lá e sempre defendia aquela pessoa. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, aleluia. Então, meus irmãos, o que podemos aprender com essa palavra? É que a gente sempre tem que observar quando vem alguma enfermidade na nossa vida ou na nossa família. A gente sempre tem que observar que aquilo ali é uma operação do inimigo, né, contra nós. E a gente não pode aceitar essas enfermidades que vêm do mal para a nossa vida. Ele tem saúde, vida, alegria, paz, tudo com abundância. Glória a Deus, Glória a Deus. aleluia. E como a gente serve a esse Deus, né, poderoso, e somos servos e servas dele, que a gente busca a sua presença, ele vai cuidar dos nossos, né, também. Nada vai deixar faltar, não, ele sempre vai proteger os nossos também, a nossa família, nossos amigos, né. A gente só tem que orar e clamar a Ele. E também a gente aprende que Jesus, se porventura vier alguma enfermidade, né, que seja assim uma prova de Deus para nós, a gente tem que saber que sempre no final vai ter o dia da vitória, né, para nós e o dia da cura também, que aquela enfermidade não vai durar para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus. E a gente sempre discernir, né, o que vem de Deus, o que não vem, quando é de Deus e quando não é. Então é isso, minhas irmãs, meus queridos irmãos. Essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu creio que alguém aqui precisa ouvir essa mensagem. Deus, Eu aleluia. sei. E Jesus sabe quem é. Em nome de Jesus. Eu passo a direção agora para a irmã. Deus poderoso. Glória a Deus. Que temos, né?